Somos gratos a Deus por essa oportunidade, irmãos, de estarmos aqui nesta manhã na Escola Bíblica Dominical. Eu preparei aqui a aula de hoje no PowerPoint e o meu computador está reinicializando aqui ainda, mas se funcionar certinho lá, Adolfo, vai ser bom. É um assunto extremamente importante e também que nos causa muita curiosidade, não é verdade? Quando nós estudamos sobre esse assunto, quando nós pesquisamos sobre esse assunto, que é a eleição e a predestinação. Nós estamos revendo algumas aulas referentes ao segundo trimestre, né? E hoje a lição de número 3. Pode colocar para mim lá, Adolfo? Que o tema é eleição e predestinação. O texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Que nos diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas que foram escritas na primeira prisão de Paulo. Paulo foi preso em Roma duas vezes, e algumas cartas ele escreveu na primeira prisão, e algumas cartas na segunda prisão. Efésios faz parte do grupo das cartas que foram escritas na primeira prisão de Paulo em Roma, quando ele esteve numa casa albergada, quase como se fosse um albergue, né, pastor? Paulo ficou lá preso a um soldado, mas ele tinha algumas liberdades de receber pessoas, de conversar, de evangelizar, e foi profundamente produtivo, mesmo estando preso, a obra da evangelização durante o período que Paulo ficou preso na primeira prisão de Roma. Existe uma técnica que nós aprendemos, eu me lembro ainda do tiro de guerra, o Silva que gosta de colocar as lembranças lá, algumas técnicas, né, pastor, de memorização para nós. E existe uma técnica chamada mnemônica, que é você, quando vai fazer um estudo de alguns aspectos ou características de alguma coisa, você formar uma palavra com as iniciais daquilo que você não pode esquecer. Eu me lembro que nós servimos já há um bom tempo, na década de 90, no ano de 90, e nós tínhamos que decorar muitas coisas. E uma delas era em quantas partes se dividia o nosso mosquetão, o mosquefal que se chamava na época, era o nosso fuzil, né? E a própria apostila, ela ensinava que era cacá, memê, coguá, cano e aparelho de pontaria, caixa da culatra, mecanismo da culatra, mecanismo da repetição, coronha e telhas. Então a gente nunca mais esqueceu. Você estuda isso, você nunca mais esquece. Isso já faz um bom tempo que nós estudamos, não é verdade? Mas, por que eu estou dizendo isso? Para que você memorize também as cartas que Paulo escreveu na primeira prisão dele. Será que vai atrapalhar aqui o note não, na transmissão? Se eu deixar aqui? Atrapalha aí, para quem está vendo? Não? Para que você memorize as cartas da primeira prisão, você pode colocar uma palavrinha também, ecofifi. Ecofifi. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. São as cartas que Paulo escreveu na primeira prisão
quando ele esteve em Roma. Pois bem, o texto áureo, irmãos, eu estava aqui protelando um pouquinho para dar tempo de abrir aqui. Vai funcionar bem lá? Acho que dá o F5 também lá para abrir inteira a tela ou não abre inteira? Não abre. Já está bom, né? Já está bom. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Este é o texto de ouro da lição de hoje, tá certo? A verdade prática diz assim: segundo a presciência, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Esta é a nossa verdade prática da lição de hoje. A lição de hoje, irmãos, eu quero dividir em duas partes, tá certo? Eu vou fazer os comentários aqui de acordo com a instrução do comentarista. Eu vou inserir o comentário do assunto específico da lição durante a leitura bíblica em classe, tá certo? A leitura bíblica em classe nós vamos comentar e vamos trazer a ideia da proposta que a CPAD e o nosso autor aqui, o comentarista, o pastor Douglas Batista, nos propôs para que nós transmitíssemos este assunto. E no final da aula, no segundo período, eu vou colocar aqui a questão teológica, dar uma pincelada, né? Porque o assunto é vasto, o assunto é palpitante, como dizem os teólogos, e é denso, sobre a questão dos pontos divergentes do arminianismo, que é a linha que a Assembleia de Deus adota, e do calvinismo, tá certo? Nós vamos começar então com os comentários específicos da lição da Escola Bíblica de hoje, que é a lição de número 3, que estamos revendo sobre eleição e predestinação. Eleição e predestinação. Pode mudar a tela, por favor. Eleição e predestinação. Tinha uma professora na faculdade que dizia o seguinte: a nossa língua portuguesa, ela é originária de muitas outras línguas, grego, latim, e muitas palavras, elas originam desses radicais, ou gregos, ou latinos, na maioria das vezes. Mas o nome, quando nós temos um nome, na maioria das vezes, definindo alguma coisa, o nome deve servir para alguma coisa, especificamente, ou literalmente falando. O que significa eleger? Eleger nada mais nada menos do que escolher, certo? Eleger significa escolher. E predestinar significa o quê? Determinar de antemão, ou determinar antes. Pode mudar para mim, Adolfo? Por favor. Os irmãos que estão na live estão recebendo essa imagem lá, né? Tá? Para que os irmãos acompanhem aqui. Então, eleger significa escolher, e predestinar significa determinar antes. Eu coloquei um sinalzinho ali que é diferente, tá certo? Na corrente teológica, já de antemão adiantando para vocês, que a Assembleia de Deus adota, ambas as palavras, tanto eleição como predestinação, elas têm um significado diferente, são distintas, tá certo? Eleger alguma coisa e predestinar alguma outra coisa. Embora, como dizem alguns comentaristas, como o pastor Silas Daniel, que é o nosso pastor da Assembleia de Deus, jornalista, chefe do jornalismo da CPAD, ele usa a expressão seguinte, definindo eleição e predestinação, como se fossem cada uma delas uma face da mesma moeda, para que nós entendamos o que nós adotamos, tá certo? Então, eleger significa escolher, predestinar, destinar antes, ou determinar de antemão, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos entender melhor o sentido das expressões. Pois bem, a leitura bíblica em classe sugerida pelo comentarista na lição de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 ao versículo 12, tá? Mas eu adicionei alguns versículos a mais aqui.
o versículo 3 aqui e coloquei também os versículos 13 e 14, porque eles estão inseridos na ideia do que nós queremos falar aqui nesta manhã. Tá certo? Então, nós vamos ler a partir do versículo 3. Tá certo? Pode mudar, Adolfo, por gentileza? Versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu assinalei aí a palavra Senhor Jesus Cristo no começo do versículo e no final do versículo. Já de antemão, gente, toda a leitura que nós vamos fazer aqui nesta manhã, relativa a essa lição, você encontra a pessoa de Cristo em todos os versículos praticamente. O Pai dirigindo, orientando, direcionando, mas tudo em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Essas são as expressões aqui usadas aqui que Paulo coloca aos Efésios. Pois bem, o próximo versículo, versículo 4, aqui nós já temos uma boa ideia do que é o assunto sugerido pela lição de hoje, os comentaristas do pastor Douglas Batista, e na nossa linha que nós adotamos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por que eu coloquei o versículo 3? Porque Paulo começa o versículo 3 aqui tributando um louvor a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aqui o início do versículo 4 está tendo um segmento da ideia de que Deus que está fazendo toda essa proposta. E continua dizendo, como também nos elegeu nele. Aqui nós podemos, eu coloquei aqui o item A. Quem fez esta escolha? Quem nos elegeu? Ou quem elegeu? O nosso Deus. Amém? Quem fez a escolha foi Deus. Quem elegeu foi Deus. Através de quem foi essa escolha? Esse comentário aqui, esmiuçado o versículo, para que nós entendamos. Através de quem foi a escolha? Através de Cristo. Através de Jesus Cristo. Tá certo? A palavra de Deus é maravilhosa por causa disso, irmãos. Nós temos que atentar e dissecar aqui, vai ler um versículo na Bíblia, quando você vai estudar esse versículo, você tem que analisar palavra por palavra, né, pastor? Verificar aqui o sentido da palavra, o sentido do versículo. Aqui Paulo está dizendo, Deus nos elegeu nele, em Cristo. Então, gente, nós fomos eleitos não para estarmos em Cristo, nós fomos eleitos por estarmos em Cristo. Deus só escolheu de antemão através de Jesus, aqueles que estariam em Jesus. É isto que Paulo fala aqui aos Efésios. Através de quem escolha? Cristo. Quem foi escolhido? A resposta está no item C. Os unidos pela fé em Cristo. Ou os unidos em Cristo pela fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no finalzinho vocês vão entender. Só pode ser eleito aqueles que estiverem em Cristo. Amém? Vocês que estão aqui nessa manhã? Está bem claro, né, pastor? Existe um intermediário nessa eleição, como você está dando um exemplo aqui. Então, quem foi escolhido? Os unidos em Cristo pela fé. Tá certo?
Vamos aqui gradativamente formulando esse conceito para que nós entendamos lá no final, porque aqui tem muita, como diz, tem pano para manga aqui nas outras. Porque é interessante nós sabermos essas coisas, é interessante estudarmos. Há pessoas que acham que não há nenhuma relevância prática, nós sabemos o que é eleição, o que é predestinação, o que é arminianismo, o que é calvinismo. Há muitas pessoas que nem sabem o que é, né, pastor? Há muitos crentes que não sabem, que se perguntam para ele, se você é calvinista, você é arminianista, de que se trata? Né? De que se trata? Mas é importante nós sabermos isso aí, porque tem uma relevância prática também na nossa conduta diária. Não seria à toa que Deus iria inspirar os autores, comentaristas, a redação da CPAD, né, pastor, para nos proporcionar, não coincidentemente, no ano de 2020, sobre um assunto tão importante, certo? Quando que foi essa escolha, segundo Paulo está escrevendo aos Efésios? Olha, volta para o versículo 4. Como também, ou seja, Deus também nos elegeu, nos escolheu nele, em Cristo, quando? Antes da fundação do mundo. Então os eleitos em Cristo, eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. Agora, quem que foi candidato a essa escolha? Quem que foi candidato a essa escolha? Eu coloquei ali no item E. Quem foi candidato a essa escolha? Você vai colocar o versículo lá para mim, por favor? Eu coloquei João 3,16. Mas vamos ler a partir do versículo 14. Você que está na sua casa aí, se quiser pegar a sua Bíblia. João capítulo 3, que foi o diálogo de Cristo com Nicodemos, que o procurou. Vamos ler a partir do versículo 14, Adolfo, por gentileza. Do 14 ao 18, que bom que você colocou lá. Vamos ler lá pela tela. Jesus falando no diálogo com Nicodemos, que eu havia procurado à noite, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente era um tipo de Cristo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículos 15, por favor. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos guardando o versículo, tá? Porque Deus amou o mundo. Gente, quem que foi candidato a essa escolha? Toda a humanidade. Essa expressão mundo, como está aí nesse versículo, está se referindo a toda a humanidade. Os candidatos a serem eleitos por Deus em Cristo, na sua presciência antes da fundação do mundo, é toda a humanidade. Nós vamos entender daqui a pouquinho por que isso. Um dos motivos que eu posso lhes adiantar é que, se não fosse assim, infringiria o amor e justamente a bondade de Deus, feriria um atributo de Deus que é primordial, que é o seu amor. Estão me entendendo? Então Deus ama toda a humanidade e coloca essa oportunidade de toda a humanidade crer em Jesus, para que faça parte do grupo dos eleitos. Tá certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espera só um pouquinho, Adolfo, tá? Deus coloca essa escolha de eleição para toda a humanidade. Mas é claro que só vai ser eleito aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Tá certo? Pode pôr o 17, por favor, Adolfo. Versículo 17. Porque Deus, olha aqui de novo, gente, a repetição, o próprio Cristo falando. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. A proposta inicial de Deus, nós veremos daqui a pouquinho em outros versículos, não é que a humanidade se perca. Deus não quer que ninguém se perca, diz a Bíblia. Mas a proposta inicial de Deus qual é? Ele envia Jesus à humanidade para que toda essa humanidade tenha uma oportunidade de crer em Cristo como Salvador enviado de Deus. Deus envia então o Filho à humanidade, ao mundo, para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo, ou seja, todos os homens fossem salvos por ele. E o versículo 18, aí Jesus continua dizendo: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê
já está condenado. Deus está dizendo aqui para nós: aqueles que creem em Jesus, aceitam estar em Cristo, podem ser considerados eleitos. Tá certo? Porque você creu. É claro que vai ter que ter uma permanência, vai ter que ter essa permanência. Continuar em Cristo. Tá certo? Mas quem não crê, já está condenado. Porque, ou seja, ele teve uma oportunidade e não quis crer. Não é que Deus está sendo atroz, então, com a humanidade, condenando esse ou salvando esse. Justamente o pensamento seria contrário. Se Deus já estivesse lá antes da fundação do mundo, não, o Adolfo vai ser salvo, o Eliade vai ser salvo, o pastor Sérgio vai ser salvo, mas o Sandro não vai ter características suficientes para ter fé. Então, vamos chegar nesse assunto daqui a pouquinho, tá bom? Então ele vai ser, Deus lá antes da fundação do mundo, ele falou, não, o Sandro vai se perder. Então quem é candidato? Pode botar na tela do meu estudo. Quem foi candidato? Todos nós. Tá certo? Vamos ler mais um texto, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 até o 6. 1 Timóteo. Aqui nós estamos falando, gente, só do versículo 4, por enquanto, da leitura do... Tá? Vamos ler a partir do versículo 1, Adolfo, por favor. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 até o versículo 6. Paulo diz o seguinte lá: admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, destaque, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de quem? De Deus, o nosso Salvador. Versículo 4. Que quer o quê? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você que está nos assistindo nessa manhã, sendo cristão ou não sendo cristão, Deus quer que você se salve, que seu pai se salve, que sua mãe se salve, que seus filhos se salve, que toda a sua família se salve. Deus não quer que ninguém se perca. É por isso que nós estamos proclamando o Evangelho. E esta aula de hoje aqui é uma lição eminentemente evangelística, né, Oswaldo? Missionária. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, eu estou falando aqui, quem foi candidato a essa escolha? Todos os homens. Não é verdade? Pode mudar para mim lá, por favor. 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Como o pastor deu o exemplo, existe alguém na trajetória que nos conduzirá à salvação, e é Jesus Cristo, não tem outro. É um só, gente, o texto é claro aí, né? Um só Deus e só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E o versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção, por alguns só, por muitos só, por todos, toda a humanidade, para servir de testemunha a seu tempo, tá bom? Já dava vontade de ir comentando lá no final, né? Mas vamos segurar. Pode botar na tela do estudo. Pois bem, gente. Quem foi candidato a essa escolha? Toda a humanidade. Para que essas pessoas foram escolhidas? Percebam que todos esses itens aí, eu só estou falando, gente, da eleição. Quem fez a escolha, através de quem foi a escolha, quem foi escolhido ou eleito, quando foi essa eleição ou escolha, quem foi candidato a essa escolha ou eleição. Estou falando só de eleição. Versículo 4, só eleição. E para que essas pessoas foram escolhidas ou eleitas? Para serem santas, ou seja, separadas, como diz o texto, e irrepreensíveis, inculpáveis diante dele, quem? Deus, em amor. Aqui, gente, Deus por amor, como nós já lemos em João 3,16. Por causa do seu amor, ele fez essa escolha, essa eleição. Vamos adiantar? Para a próxima tela, por favor, Adolfo.
Agora nós vamos no versículo 5, que vai falar da predestinação. Nós falamos um pouquinho da eleição, agora vamos falar da predestinação, segundo a leitura aqui bíblica em classe. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí eu incluí o versículos 11 e 12 também aqui, porque aqui é a mesma ideia do versículo 5, para que nós entendamos no comentário. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Versículos 5 e versículos 11 e 12 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios estão nos falando aqui sobre a predestinação. Então a predestinação é um termo bíblico também? É claro, está aqui. Agora nós vamos falar sobre a predestinação. Então, a predestinação é a mesma coisa que eleição? Não, falei no princípio da aula. São termos distintos, faces distintas da mesma moeda. Tá certo? Agora então nós vamos aos itens aqui. Item A: quem são os predestinados? Essa expressão predestinação, ela ocorre 6 vezes no Novo Testamento. Tá certo? Quem são os predestinados? Que diz lá? Os escolhidos. E quem são os escolhidos? Os eleitos. Está dando para entender, né, Oswaldo? Então, a predestinação é uma continuidade do propósito que Deus teve antes da fundação do mundo, de eleger em Cristo, aqueles que estivessem em Cristo, um povo. Aí ele escolhe, ele elege para uma finalidade também. E essa finalidade é chamada predestinação. Determinou de antemão o que aconteceria com esses eleitos. Amém, irmão Roberto? Tá certo? Então, quem são os predestinados? Os escolhidos. E eu vou repetir bastante isso na aula de hoje, tá? Por quem os eleitos foram predestinados para filhos de adoção? Através de quem? Jesus. Por isso tem que ler um versículo aqui e pensar, analisar. De quem aqui que Deus está falando? Tá certo? Assumir a eleição, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, quem são os predestinados, os escolhidos? Por quem os eleitos foram predestinados para filhos de adoção? Cristo. Para quem os eleitos foram predestinados para filhos de adoção? Para Deus. Olha aqui do versículo. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. A ideia principal de Deus desde o início da criação, ou desde antes da fundação, é ter um povo especial para si. Ele nos criou, o homem é a coroa da criação de Deus, não ao acaso, mas para que Deus sempre estivesse com ele, para o louvor da sua glória, para a companhia de Deus, para a sua adoração. Mas tudo isso, gente, não é, o homem não é um bonequinho de ventríloco lá que Deus puxa aqui, puxa lá, você vai fazer isso. Principalmente na questão da salvação, existe algo em nós que nos diferencia das demais criaturas. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá certo? O que moveu Deus a predestinar os escolhidos? Seu amor e vontade, o beneplácito da sua vontade, diz Paulo, a soberania da sua vontade, o seu amor, em amor. Aqui várias vezes Paulo usa essa expressão, tá certo? Para quem Deus predestinou os escolhidos? Para o louvor de sua glória. Pode mudar a tela, por favor? Vamos ler os demais versículos aqui. Daqui a pouco nós já vamos entrar na parte que eu quero falar hoje, comentar com vocês. Tá bom? Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça. Olha de novo aí, ó, adoração. Pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue,
Quem é esse quem aí? Jesus. A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera a si mesmo. Versículos 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Aí eu fiz um pontinho lá e mudei para os versículos 13 e 14, porque o 11 e o 12 nós já usamos quando comentamos lá anteriormente o versículo 5, tá? E por que eu coloquei esse texto, esses versículos 13 e 14 aqui? Porque estão intimamente ligados ao assunto da lição, que fala assim: e também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Interessante esse verso, nós voltamos. Era para estar na leitura bíblica aqui. E também nele que vós... Quem é esse nele aqui? Jesus. Está em Jesus, estar em Jesus, depois que ouviram a palavra da verdade, que é para toda a humanidade, todos estarão em Jesus? E serão eleitos e predestinados? Não, tendo nele crido. Tendo nele crido, diz Paulo, aí você recebe a marca. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo na nossa vida só é o selo para aqueles que ouvem a palavra da verdade, o evangelho da salvação. O texto é claro: aqueles que creem. Pois bem, aí eles creem no evangelho da salvação, na verdade, passam a estar em Cristo e são selados. E por que você está sendo selado então, Adolfo? Versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Ou seja, a partir desse instante, você está selado, você está marcado, você está eleito. Amém, irmãos? Então você recebeu a garantia da salvação só depois que você ouviu a palavra da verdade, creu em Jesus, foi selado, propriedade de Deus. Amém? Pode mudar a tela, por favor? Com a lição de hoje, então, nós aprendemos que eleição e predestinação não são a mesma coisa. Poderíamos ilustrar que ambas são faces da mesma moeda, as palavras do pastor Silas. A questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo, mas qual o seu plano futuro para os eleitos através de Cristo. Se um dia perguntarem para você quem são os predestinados, o que você vai responder? Os eleitos. Entenderam? Porque são coisas distintas. Só é predestinado quem é eleito. Pois bem, agora nós vamos entrar na questão mais teológica do assunto aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo, né? Quem não está entendendo lá na live, volta depois da fita, né, professor Sérgio? Mas fica aí direto, né? Sempre, né? Fica sempre aí. Depois eu vou postar também lá no meu canal do YouTube. Aproveitar, né, professor? Faço uma edição lá e coloco no YouTube lá, que é um assunto importante, tá? Pois bem, aí a grande questão surgida após a reforma. Pode mudar para mim, Adolfo, por favor? Há divergências entre arminianos e calvinistas. Origens da controvérsia. Pois bem, a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero, ao afixar suas 95 teses às portas da Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, iniciou uma revolução sem precedentes. Na ocasião foram questionados vários dogmas, dentre eles a infalibilidade papal, restrito exame das escrituras, sacerdócio restrito, purgatório, papado petrino, salvação pelas obras. Mudando, próxima tela. Origens da controvérsia ainda.
Os anos que se seguiram à reforma foram turbulentos e efervescentes. Lutero incendiou a Europa e diversos países aderiram ao novo movimento. A base teológica se expandiu nos anos seguintes e inúmeros livros surgiram para adensar o pensamento reformado. Cada uma das ideias foi explorada aqui e acolá, dando volume e consistência às premissas luteranas. A Igreja Católica perdera definitivamente o domínio da produção intelectual. Por quê? Porque na Idade Média era só aquilo que a Igreja Católica falava, só aquilo que os bispos e padres traduziam, as missas eram em latim, o povo seguia mais a tradição do que estritamente a palavra de Deus. Por isso, um dos pontos da reforma, dos 5 pontos que existem, é que é somente a palavra, certo? Somente a palavra, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. E qual que é o último? Só Deus é digno de louvor. São as 5 solas da reforma protestante. Com a reforma luterana, como já li aí, houve uma abertura, como se fosse um mundo novo, né, professor? De conhecimento, de busca pela palavra, de interpretações da palavra. Aí começa então, do ano depois de 1500, a questão das interpretações, tá certo? Não mais adstritas especificamente aquilo que a Igreja Católica determinava. Nesse período, gente, pode mandar para mim, Adolfo, por gentileza? Após essas ideias aí, nasce um homem chamado João Calvino. Antes que eu me esqueça, esses slides aí são de autoria do pastor Daladier Lima, da Assembleia de Deus em Pernambuco, tá, gente? Não fui eu que fiz, não. Eu fui pesquisar lá e eu achei interessante incluir aqui no estudo, porque está bem, de forma bem sintetizada aqui, aquilo que nós queríamos falar aqui nessa manhã, tá certo? Então a gente agradece, né, pastor? Essas colaborações de pessoas aí que na internet colocam muita coisa boa pra gente. Então, eu peguei esses slides dele, eu incluí aqui, pastor Daladier Lima, e também tem uns que eu peguei de um estudo calvinista, que eu vou colocar lá no final para que nós entendamos a diferença, tá certo? Do que nós adotamos, ou se alguém um dia perguntar para vocês que estão aqui nessa manhã, o que é a linha teológica arminiana? Você tem que ter pelo menos uma noção, tá? Que a Assembleia de Deus adota isso, então nós temos que ter uma noção. Pastor Douglas Batista, muito bem comentado aqui o livro texto da lição de hoje, ele cita várias vezes um livro chamado A Mecânica da Salvação, do pastor Silas Daniel. A Mecânica da Salvação. Aqui, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, aqui, que o pastor Douglas ele comenta e indica o livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Os irmãos estão anotando ali para comprar, né? É um livro lançado pela CPAD em 2017, que o pastor Silas Daniel ele traz todos os dados históricos, as origens das ideias teológicas, desta sistematização da questão da soteriologia, aqui, o arminianismo e o calvinismo, tá certo? Pois bem, quando Martim Lutero, em 1517, ele afixa lá as 95 teses, João Calvino tinha 8 anos de idade. Ele nasceu bem no período lá. Ele nasce em 1509, João Calvino, se não me falha a memória aqui, 1500 e pouquinho. A grande obra literária de Calvino denomina-se As Institutas da Religião Cristã. O que foram as Institutas? Foi o primeiro tratado teológico existente, escrito por João Calvino, nesse período aqui, de 1500 e tanto, que ele fez um resumo de toda a fé cristã. Mas ele não escreve só sobre salvação, ele escreve sobre tudo. Sobre a relação do cristão com a sociedade, a relação do cristão com as artes, com a cultura. Então, segundo alguns estudiosos, desde a época dos pais da igreja, que foi no primeiro, segundo e terceiro século, uma das mentes mais brilhantes que houve foi justamente João Calvino. Ele tinha uma capacidade intelectual muito grande. Ele nasceu na França, mas depois ele foi para Genebra, onde ele se dedicou exclusivamente a escrever, tá? Pois bem,
Ele aborda algumas das ideias referentes à predestinação, lançando as bases dessa doutrina. Faleceu em 27 de maio de 1564. O calvinismo tornou-se a religião principal da Escócia, dos Países Baixos e em partes da Alemanha, tendo sido influente na Hungria e na Polônia. A África do Sul foi fundada em grande parte por colonos neerlandeses, calvinistas do início do século XVII, que ficaram conhecidos como africânderes. Na França, os calvinistas foram conhecidos como huguenotes. Agora aqui as origens da controvérsia ainda. Pode mudar para mim, Adolfo, por favor? A questão de Armínio. Em 1560, ou seja, então Armínio veio depois. Armínio veio depois. Guarde bem isso. Mas as ideias arminianas não vieram depois. É um argumento importantíssimo para analisar. Porque quando você vai pesquisar esse assunto, pastor, na internet, ou livros, até pouco tempo atrás não havia muita literatura arminiana. Era mais calvinista, porque nós temos que dar a mão à palmatória que eles estavam mais dedicados em estudar e lançar livros sobre o calvinismo. Tanto que o calvinismo tem progredido de uma forma enorme ultimamente, em relação àqueles que buscam estudar, querem saber. Mas é importante que agora também nós estamos lançando livros na linha arminiana, que está à nossa mão, só não vai estudar e você não vai adquirir quem não quer, né? Para que nós entendamos a diferença. Qual está errado e qual está certo? Não é questão de qual está errado e qual está certo. Ou ficar em embates, discussões desnecessárias, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é a disteleologia. Tem pessoas que acham que a fé, o entendimento teológico sobre a salvação, o entendimento teológico sobre escatologia, é para você ficar discutindo e ficar impondo as ideias. Ninguém impõe ideia, irmãos. Nós estudamos a Bíblia e vamos conversar, vamos ponderar, porque a questão é algo muito mais sublime do que uma linha teológica. Eu vou falar isso lá no finalzinho. A salvação é muito mais essencial, então eu não posso falar, o fulano vai perder a salvação, o fulano já está salvo, o fulano... Não, gente. De forma alguma. Em 1560, 4 anos antes da morte de João Calvino, nasce Jacob Armínio, tá certo? Ficou conhecido como o maior opositor da doutrina calvinista. Embora fosse discípulo de Beza, um famoso calvinista, desenvolveu um modo próprio de estudo bíblico, que possibilitou suas conclusões sobre a salvação do homem. Até então, isso é importante, predominava a visão monergista. O que é isto? O que é o monergismo na doutrina da salvação? Segundo a qual o homem nada pode fazer para salvar-se. Partindo de Deus toda a iniciativa. Armínio sistematizou o sinergismo, segundo a qual cooperam Deus e o homem, visando a salvação deste último. A Assembleia de Deus adota o posicionamento arminiano. Eu já falei lá no começo para vocês a questão de João 3,16, outros textos. A nossa postura, você ouve a palavra, você crê, e essa fé, que nós vamos comentar especificamente nos pontos daqui a pouquinho, que nós temos uma participação. Então, quando fala sinergia, o sinergismo, significa que nós temos uma participação no plano originário de Deus para a salvação da humanidade, mas eficazmente apenas para os eleitos. Nós temos um papel. Deus não fala assim, não, o Hamilton vai ser salvo. Vem cá, Zé Roberto, não. O que você deve fazer? Arrepender-se e ter fé. Já comentaremos daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso. Pois bem, com essa ascensão da ideia calvinista que dominava os Países Baixos, como já disse, a Escócia, a Holanda, a Alemanha, depois da morte de... Não está aí? Pode mandar para mim, por favor? Depois da morte de Armínio, ele falece em 1609. Em 1610, 45 seguidores de Armínio, 45 ministros, eles chegam para o Estado e falam o seguinte: não pode imperar a ideia calvinista aqui. Nós queremos que sejam considerados aqui a ideia sobre salvação. E havia uma tensão tão grande, gente, inclusive política,
Nós veremos aqui até política, de morte, de guerra mesmo, por uma questão teológica, porque justamente a religião ela tinha um papel fundamental na política do governo, tá certo? Aí, depois dessa busca dos discípulos de Armínio, para que fossem considerados os pontos desenvolvidos por Armínio, em oposição ao calvinismo, ocorreu um evento chamado Sínodo de Dort. O que foi esse sínodo, essa Assembleia de Dort? Também conhecido como Sínodo de Dort, foi um sínodo internacional que teve lugar em Dordrecht, na Holanda, de 1618 a 1619, pela Igreja Reformada Holandesa, com o objetivo de regular uma série de controvérsias nas igrejas holandesas, iniciada pela ascensão do arminianismo, ou seja, o arminianismo estava tomando corpo já aqui no século XVI. Agora guarda essa informação. Não porque foi Jacó Armínio que desenvolveu essa ideia, como dizem os calvinistas. O arminianismo surgiu no século XVI, com uma mente pensante de um teólogo chamado Jacob Armínio. Não. Eu assisti um estudo e está à disposição na internet lá com o pastor Silas Daniel, que ele diz o seguinte, pastor: a ideia arminiana precedeu Jacó Armínio. Então não é algo que surgiu a partir dele, porque é muito conveniente falar, não, o calvinismo teve uma ascensão, daí com o falecimento de João Calvino, vem o arminianismo e toma corpo e vai desenvolvendo. Não, mas inclusive, embora Lutero não fosse arminiano, Lutero era calvinista, um dos braços direitos de Lutero, ele era arminiano. E o pastor Silas Daniel, nessa exposição dele sobre esse assunto, num estudo bíblico que teve numa igreja lá, eu acessei e tenho isso à disposição de vocês na internet, se quiserem. O tema é justamente esse: o pentecostalismo, o arminianismo e a mecânica da salvação. Ele fala 1h30 sobre o assunto. Ele diz o seguinte, que antes de Jacó Armínio já havia mais de 100 teólogos que estavam desenvolvendo esse pensamento. E essa questão é fundamentalmente bíblica também, da questão da salvação. Então não é uma novidade através de Jacó Armínio. Já havia mais de 100 deles, italianos, ingleses, suecos, alemães, teólogos alemães, que já falavam sobre o arminianismo, tá certo? Agora, aqui no Sínodo de Dort, eles foram disciplinar a situação, porque começou a ascensão. Na verdade, nós podemos dizer o seguinte, então, o que veio através de Jacó Armínio? A sistematização. Então, como ele começou a sistematizar, começou a escrever mais, tinha muitas obras, começou a incomodar, começou a ter uma ascensão mais efetiva no meio social, no meio político no Estado. Deu mais corpo, na verdade. O que acontece? Daí nesse sínodo de Dort, embora a maioria fossem lá calvinistas, né? Foram também convidados representantes com direito de voto vindo de 8 países estrangeiros. Está aí na tela. Esse nome era usado na altura em inglês para a cidade holandesa de Dordrecht. O que foi decidido? Rejeição das ideias arminianas. Foi rejeitado. Estabelecendo a doutrina reformada em 5 pontos. Aqui eu acho interessante o seguinte, fazer uma observação. Tanto essa tensão teológica entre arminianismo e calvinismo sucederam as próprias pessoas envolvidas, que foi Jacó Armínio e João Calvino. Aliás, João Calvino nem gostava que usasse essa expressão calvinismo. E Armínio também, eles eram pessoas humildes. Agora, os discípulos deles que tentaram impor as ideias e quase como se fosse uma questão de salvação. Não, se você for arminiano, então você não tem salvação, ou tem salvação. Se você for calvinista, então você pode viver de qualquer forma. Complicado. E tem gente que discute isso até hoje, né? É uma discussão desnecessária. É importante você saber a diferença. Mas no plano originário da salvação, como diz Paulo aos Romanos, quem que vai entender a mente de Deus? Quem somos nós, né, pastor Sérgio? Para compreender a inteligência de Deus, como foi esse planejamento da salvação. O que importa é que Ele planejou a salvação e está à nossa disposição, né, pastor?
E isso é maravilhoso, porque se nós ouvirmos a palavra, crermos em Jesus, nós somos salvos pela graça de Deus. Dá vontade de pregar, né, pessoal? Amém, irmãos? Amém? Esse é o mistério da salvação para nós, gente. Aí o que acontece? No sínodo de Dort, refutaram as ideias arminianas e estabeleceram 5 pontos principais: que é a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a vocação eficaz ou graça irresistível e a perseverança dos santos. E ficaram conhecidos como 5 pontos do calvinismo. Nós vamos comentar daqui a pouquinho. Pode mudar? Agora aqui que entra a questão, que começa a questão. Qual que é a distinção das ideias originárias de Jacó Armínio em contraposição a João Calvino? Inclusive nesse sínodo de Dort aí, como os calvinistas prevaleceram na discussão e o próprio governo era calvinista, teve muita gente que foi exilado, professor. Arminianos foram exilados, perderam o cargo público. Foi complicada a situação. Só voltaram depois com o falecimento do príncipe regente lá dos Países Baixos, depois da morte deles, voltaram. Porque a Armínio mesmo nunca teve essa intenção de ficar discutindo as ideias, no sentido assim de concorrência, competição. Não, eles eram homens estudiosos. Agora é o seguinte, agora nós vamos ver aqui especificamente, eu tenho mais 20 minutos, vai até 10 e meia. Então, gente, vamos ver rapidamente aqui esses 5 pontos na visão calvinista e na visão arminianista. Lembrando que os 5 pontos foram estabelecidos depois da morte de Calvino, através das escritas dele, na verdade, né? E também depois da morte de Armínio. Quando se fala em remonstrantes, se referem, essa expressão, aos discípulos de Armínio. Quando fala remonstrância, a oposição, né, os discípulos de Armínio que definiram esse termo aí. Pois bem, a questão da depravação humana ou depravação total. Qual que é a visão do calvinismo? Esses slides aí, muito obrigado ao pastor lá de Lima, né? Na interpretação da salvação para os calvinistas, a humanidade está num estado de depravação total. Os seres humanos são incapazes de compreender a oferta divina. Não possuem livre arbítrio, guarde bem isso. Na visão calvinista, o homem está depravado de tal forma que ele não tem livre arbítrio. Ele não tem porque ele perdeu esse livre arbítrio com a queda. Está entendendo? Não, a mente humana está cauterizada pelo pecado. Na visão calvinista é o seguinte, então, quando Adão pecou, a depravação foi total, não só para ele, para a humanidade que viria após ele, mas também foi total no sentido moral. Ele perdeu o livre-arbítrio. Ele não tem condição mais de escolher mais nada. Você está me entendendo? É interessante isso, né, pastor? A gente ponderar isso. Essa é a visão deles. Então, o homem por si só, ele não consegue. Que texto que eles pegam? Entre outros textos, é claro, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, esse texto, mais Salmo 40, verso 2 e outros muitos textos. Qual que é a visão arminiana da situação? Da depravação total? Admite a depravação total humana, admite. De fato, o homem com a queda, ele caiu mesmo e perdeu condição. Mas podemos escolher entre o bem e o mal. Até mesmo pessoas más compreendem o que é ser bom. Ou seja, na visão arminianista aqui, ele perde o livre-arbítrio, mas não, para nós entendermos, ele não perde totalmente o poder de escolha. Embora aqui, nessa linha aqui que o pastor Delader colocou aqui, mas também perdeu o livre-arbítrio, não significa que ele não pode escolher. Nesse primeiro ponto, eles estão parecidos, calvinismo e arminianismo, só que o arminianismo ainda prevalece uma possibilidade de o homem escolher, ouvir a palavra, escolher, então ele tem.
Eu particularmente, quem sou eu para falar isso, né? Mas eu acho que com a queda o homem perdeu, tudo bem, a condição de justiça diante de Deus, mas na minha ótica e na ótica de muitas pessoas que eu já li, o livre-arbítrio é uma das características mais belas que Deus fez ao homem, né, Oswaldo? O livre-arbítrio para nós é o grande diferencial para nós, né, pastor? Na criação do homem, o homem é uma coroa da criação, como eu disse em princípio, porque nós não somos manipulados. E eu lembrei da mensagem que o pastor prega sobre até o animal, ele conhece o seu possuidor e obedece, né? Mas o homem, ele é racional. E esse mesmo homem, é claro que Deus, se ele quiser, ele pode forçar a pessoa a aceitar. Vem cá, eu quero te salvar. Mas ele nos dá a escolha, gente. Ele não força. Senão não haveria motivo de nós estarmos falando de eleição. Mas essa escolha é em Cristo, sim, aí sim. Tá? Aí o texto bíblico aqui que é usado pelos arminianos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, existem dezenas e centenas de versículos bíblicos que traz a possibilidade. Nós temos o começo. Deus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Efésios capítulo 1, nós lemos versículos 13 e 14. Também nele, em Cristo, que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Agora, se o homem está numa depravação total tão forte, que ele perde esse poder de escolha, como que ele vai crer? Os calvinistas explicam isso? Explicam. Até o final da aula eu vou falar como que eles explicam isso. Não saia daí, né? Da live. Eu espero que estejam, né, pastor? O assunto é importante, né? Interessante, né? Primeiro ponto, então, é a depravação total. Parecidos em termos das duas visões. Eleição para a salvação. Pode mudar, por favor? Calvinismo. Nascemos predestinados para sermos salvos ou perdidos. Os perdidos jamais encontrarão a salvação. Os salvos poderão ser salvos mesmo na hora da morte. Ou seja, nenhum predestinado morre sem salvação. Na visão do calvinismo, então, difere de nós, que para eles eleição e predestinação é a mesma coisa. Amém? Entenderam? Vocês lembram que eu disse no começo aqui que para nós eleição é uma coisa e predestinação é outra coisa? Duas faces da mesma moeda, que a predestinação é para os eleitos já, o destino que Deus de antemão determinou para os eleitos. Aqui para os calvinistas não. Na ótica calvinista é o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus já falou, não, pastor Benedito vai ser salvo, Hamilton vai ser salvo, Ezequiel não vai ter condição de ser salvo, não vai ser salvo, não vai ter fé. Irmão Mauri vai ser salvo, o Oswaldo não vai ser salvo. Está entendendo? Aqui é uma grande discussão entre ambos os segmentos teológicos. Por quê? Para o calvinismo, essa eleição ela é incondicional. Não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer para ser eleito ou não ser eleito, ou ser predestinado ou não ser predestinado. Tá certo? Por que os arminianos não concordam com isso, pastor Sérgio? Porque justamente isso iria de encontro com o atributo amor de Deus, vontade de Deus de se resgatar o homem, de salvar o homem. Que Deus justo que é esse que nós falamos, sendo que ele já falou que eu vou ser perdido? Não é verdade? Está dando para entender, Oswaldo? Então, aí agora é o seguinte: essa eleição aqui para os calvinistas, então ela é incondicional. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Se eu fui eleito e predestinado, na mesma ótica, no mesmo sentido da palavra, para ser salvo, eu vou ser salvo de qualquer forma. Tá? E aí tem alguns textos bíblicos de Romanos que eles usam, né? Romanos 8:30a, por exemplo. E aos que predestinou, a esse também chamou. E outros textos. Agora, na visão do arminianismo, nós não nascemos predestinados. Nem a um, nem a outro destino.
devemos procurar atentar para a oferta salvífica de Deus. Somente assim seremos salvos. Ninguém que aceita Jesus e vive com Ele, olhem, ninguém que aceita Jesus e vive com Ele morre perdido. E ninguém que o deixa morre salvo. Muito bem colocado. Ou seja, você se lembra que eu disse aqui no princípio aqui a questão do sinergismo. Então, Deus oferece, a graça é de Deus? É claro que é de Deus, nós não discordamos disso. A graça vem de Deus, pela graça sois salvos. Aí aquela discussão em Efésios 2:8, que vai ser certamente assunto das próximas lições, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Aqui esse texto aqui, o calvinista tem uma ideia e o arminiano tem outra ideia. O calvinista fala assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, ou seja, nem essa fé vem de você, vem de Deus. Aí o arminiano fala o seguinte: não, a fé vem de você, porque a original lá da etimologia da palavra, a palavra fé é feminina, que é pistis, né? E essa expressão isto é neutro, está se referindo à obra salvífica. Então é umas discussões assim para fundamentar os seus conceitos. E o texto de Efésios 1:5, gente, vai fundamentar a questão do arminianismo, a questão da eleição. Então é o seguinte: para o calvinista, a eleição ela é incondicional. Para o arminiano, a eleição é condicional. Está condicionada à minha fé, ao arrependimento em Cristo. Porque daí, se eu me arrepender e ter fé em Cristo, eu passo a fazer parte do grupo dos eleitos. E esses eleitos aí então, justificando a expressão bíblica predestinação, serão predestinados para adoção em Filho de Jesus, para louvor e glória, para viverem para Deus para sempre. Tá certo? Outro ponto, sobre a expiação. Beleza. Esses 5 pontos que eu estou falando é justamente os 5 pontos que foram estabelecidos no sínodo de Dort por ocasião da briga teológica, né? Para o calvinista, a expiação ela é limitada. Eu não coloquei a expressão ali, mas é expiação limitada. Ou seja, Jesus não morreu por todos os homens, mas só pelos eleitos. É interessante isso aqui. Agora aqui há um ardor da discussão. Por quê? Porque daí o calvinista fala: não, Jesus não morreu por todo mundo, não, morreu só pelos eleitos. Nós podemos considerar isso, pastor Sérgio? Na verdade, eficazmente ele morreu para o eleito, porque é o eleito que aceitou a Jesus. Mas não, eu não posso falar assim, né, Sandro? Não, Jesus não morreu por todo mundo, só por alguns. Aí eles pegam os textos lá, não, porque a Bíblia fala eu vou ler aqui, né? É bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 10:28, e tem vários textos outros que falam assim: muitos pela igreja. Paulo fala por mim. Então, se for pegar o texto isolado, dá a impressão de fato que, justificando essa expiação aqui limitada, né? Como se fosse para alguns só. Jesus só morreu para alguns. Na verdade é o seguinte, gente. Como eu disse aqui, na ótica de muitos teólogos, e eu penso assim também, o livre-arbítrio é um ponto tão fundamental na criação do homem, que ele permeia todos esses pontos aqui. Olha, de escolha, ninguém é forçado a ser salvo. Aliás, alguns dias atrás eu estava escutando assim, né, um professor de faculdade falando historicamente sobre a história da igreja, pastor. Houve um período que a igreja, na verdade, a igreja católica no modo geral, ela forçava a barra para a salvação. E o próprio pentecostalismo, a igreja, às vezes a gente quer tanto que a pessoa se salva, né, pastor? Que está forçada, né? Mas não é. Mas o evangelho não é por força, diz a palavra. Evidentemente todos, fundamentando essa questão aqui, né? Também. Eu estava dizendo o seguinte: o evangelho, gente, eu achei interessante, acho que o pastor Sérgio, o pastor Benedito um dia falou que é o seguinte, irmãos, convida essa pessoa que está do teu lado aí, que não é crente, se ela não deseja aceitar Jesus, mas com ternura, com amor, né, pastor Sérgio? Porque se você constranger alguém, nunca mais ele vem aqui. E as estatísticas dizem que 90% nunca vem na igreja.
que não forem buscadas. Ou seja, se vier aqui é um milagre. Então você não pode forçar a barra, porque senão você constrange a pessoa, porque você não pode impor a salvação goela abaixo. O que a Bíblia diz? Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo, será uma festa. No último dia da festa, Jesus se levantou e colocou em pé e disse: se alguém tem sede, está com sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então o Evangelho, a fé, a salvação é algo tão sublime, que embora nós queiramos que todo mundo abrace, tem que ser oferecido com amor, e tem que ser aceitado também por amor, sem força. Amém? Não é verdade? Eu sou contra esse negócio assim. É que às vezes a gente quer tanto que a pessoa salva. Eu, quando vou evangelizar assim, pessoalmente, eu falo tanto que fica até com a boca seca. Que a gente tem um ardor assim, né, pastor Sérgio? De tentar, mas é só o Espírito Santo que vai convencer, gente. Pois bem, então, na visão do calvinista, a expiação ela é limitada. Jesus só morreu pelos eleitos. Mas na visão do arminianismo, essa expiação ela é ilimitada. Jesus morreu por todos. Nós temos textos aqui já em João 3, o pastor Sérgio citou um texto, né, vindo a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Porque Deus amou a humanidade, o mundo inteiro. Deus quer que todos sabem. Então, Jesus foi enviado ao mundo para expiar, ou seja, para pagar a culpa do pecado de toda a humanidade. Seria muito restrita, né? Um grande sacrifício, né? De Cristo, se fosse só para alguns. E aqui nós encontramos, antes que eu me esqueça, enquanto há alguns textos bíblicos de fato que falam todos, aliás, muitos, igreja, Jesus morreu pela igreja, por muito, existem mais de 80 textos bíblicos, segundo o pastor Douglas aqui, mais de 80 textos bíblicos que dizem que Jesus morreu por todos, veio por toda a humanidade, quer que todos se salvem, tá bom? O texto aqui que Jesus morreu por todos, embora nem todos aceitem seu sacrifício. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está dizendo o seguinte: Jesus, eu me considero o principal pecador, mas Jesus veio por todos. E quem são os pecadores? Toda a humanidade, justificando justamente com o texto calvinista de Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem deu crédito à nossa salvação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Aí o texto de Isaías é claro quando fala sobre, e lá no final fala, né, que ele vai verá no final o seu sacrifício, né, que ele vai ficar feliz, porque Jesus morreu por todos. Expiação no calvinismo então é limitada, no arminianismo é ilimitada. A graça de Deus, próximo ponto, estamos indo para o final. Esse aqui é só uma pincelada, né? Porque aqui é assunto para. Então eu tenho certeza que os irmãos aqui que estão na escola, os irmãos que estão assistindo, você vai pesquisar agora arminianismo, calvinismo, salvação, para você procurar entender o que é, porque tem muita coisa que eu nem estou falando aqui, Zó. Pelagianismo, né? Semipelagianismo na obra da salvação. Quando que foi essa queda? Foi antes, foi depois da eleição? São assuntos, né? De repente serão abordados nas próximas lições. A graça de Deus para o calvinismo, ela é irresistível. Quando a graça vai para alguém, a pessoa não consegue resistir à graça. Essa expressão graça irresistível também é chamada de vocação eficaz no calvinismo, tá? Não está aqui, mas é isso. A salvação só se apresenta a quem é predestinado. Se você for salvo é porque já estava predestinado. Então é uma graça irresistível. Uma vez conhecedor da graça, a entrega é incondicional. Aí tem a história do eunuco, tem outros textos bíblicos. Para o arminianismo, a graça é resistível. A salvação se apresenta a todos os homens? Sim. Mas uns admitem sua necessidade, outros a ignoram completamente, rejeitando a oportunidade. Já perceberam assim que às vezes você vai pregar para alguém, e você prega bastante nessa hora, e fala para alguém, mas parece que não toca a pessoa, né, pastor? Mas por que isso aqui não toca? Porque na visão calvinista ela está condenada à perdição e Jesus não morreu por ela, ou na visão arminiana, ou porque ela não está dando crédito à palavra, na nossa visão arminiana, e não está querendo escolher.
por amor à salvação. Daí tem os textos bíblicos, né? A história do jovem rico, quando chega para Jesus, né? Fala, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aqui é interessante esse texto. Jesus fala para ele, você conhece os mandamentos? Jesus não perguntou se ele conhecia os mandamentos, ele falou, você conhece os mandamentos? Porque Jesus conhecia ele. Conheço. Eu tenho sido obediente ao pai e mãe, eu não mato, não furto, não... Começou a citar os mandamentos para Cristo. Aí Jesus falou para ele, mas falta uma coisa para você. Na verdade, Jesus estava dizendo o seguinte, eu não ocupo o primeiro lugar na tua vida. O que está ocupando o lugar na tua vida é o mamão, é o Deus do dinheiro. Senão você vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Daí você vem e me segue. O que a Bíblia fala? O jovem, ele foi criado na igreja. Ele era um obreiro lá na cidade, porque a Bíblia fala que era um príncipe. Fariseu? Não, pastor Sérgio? Não, para mim não dá. E ele ficou triste e virou-se e foi embora. Ele não aceitou o chamado de Cristo, a palavra de Cristo. Agora imagine, nós vamos colocar os pontos negativos lá no final, né? Das duas correntes aqui, das duas correntes. Vamos lá à frente. Né? O último ponto, perseverança. O calvinismo, ele tem uma... mas eu acho interessante esse ponto do calvinismo, da perseverança dos santos aqui, ó. Não há possibilidade de um predestinado perder a fé. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas ele tem que perseverar. Agora, essa perseverança aqui, segundo o calvinismo, de algum modo, ele está eleito e predestinado. Então, de algum modo, ele vai perseverar até o fim. De alguma forma, algo vai acontecer, não sei, mas ele vai perseverar até o fim. Deus vai ajudar ele, mas ele também vai perseverar. Agora, na nossa ótica, não tem que perseverar? É claro que tem que perseverar também, né, pastor? Só que não é o seguinte, aliás, eu acho que nós temos muito mais motivo para ter esse ponto como arminianismo, por quê? Porque ainda que Jacó Armínio, né, nesse ponto específico, segundo os estudiosos, ele achava que era uma matéria assim meio, não poderíamos afirmar nada, a questão da perda da salvação, porque o próprio Jacó Armínio, ele falava, não estou dizendo que é possível perder a salvação, mas nós temos um papel primordial em manter essa salvação. E aí o que acontece? Daí tem o arminianismo wesleyano, né, que daí bate mais pesado nessa tecla, que é possível perder a salvação. Por quê? Porque nós temos inúmeros textos bíblicos também que falam, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu gostei de uma expressão do pastor Silas Daniel, que ele fala o seguinte, a Bíblia usa a salvação em 3 tempos. Nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. E qual que é o certo? Os 3 tempos. Porque quando fala nós fomos salvos, se refere à justificação em Cristo. Nós somos salvos, se refere à santificação, que é um progresso gradativo de separação. E nós seremos salvos, se refere à glorificação, que vai ser o final da salvação. Por isso que Mateus fala aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí tem um texto que Deus fala para Daniel, tu porém erga a cabeça, vai até o fim, não é verdade? Quando Paulo escreve a Filemão e a Timóteo aqui, em um dos textos ele fala, Demas está aqui comigo, aqui, meu amigão, companheiro. Mas quando ele escreve lá para Timóteo, a segunda carta de Timóteo, só Lucas está comigo, até Demas me abandonou, amando o presente século. Alexandre, o latoeiro, também foi embora, eram meus cooperadores, mas abandonaram a fé. Na visão do arminianismo, então, a salvação, ela tem que ser resguardada, buscada e mantida através do processo da santificação. Você tem um papel, porque você pode perder a salvação. E existem inúmeros textos bíblicos, né? Aí eu assisti um debate, e eu não sei se vocês já assistiram aqui debates dessa questão, mas tem um programa chamado Vejam Só, você da internet aí, você pode pesquisar, programa Vejam Só, arminianismo, calvinismo, e eles pegam assim, ponto por ponto, nos debates, e vão 1h30, 2 horas com textos. É importante assistir para a gente saber, né? Quando Moisés fala para Deus, Senhor Deus,
perdoa esse povo aí, ou risca o meu nome do teu livro. Na visão arminiana, é um ponto forte para dizer, então, que é possível ser riscado do livro. Que livro que é esse principal? O livro da vida, que diz Apocalipse, na verdade? Aí o calvinista fala, mas não é livro da vida isso aí, é um outro livro lá, entenderam? Então, na nossa visão é o seguinte, nós temos que perseverar, sim, temos que perseverar também. Agora, nós temos condições de perseverar? Temos. Jesus ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, e ele fala o seguinte, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, para que estejam com vocês, dirijam vocês, ajudem vocês, até orem por vocês, quando vocês não tiverem palavras. E eu tenho uma promessa para vocês, Ele vai consolar, vocês, vai ajudar vocês. Aqui que Ele vai nos ajudar a perseverar. Nós temos condições, a palavra de Deus que nos garante, a presença gloriosa do Espírito Santo, porque Ele disse, Ele vai ficar com vocês, e eu tenho uma promessa maior. Não fiquem turbados, não se atemorizem, porque eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei outra vez, e vos levarei para que onde eu estiver estejais vós também. Para encerrar, gente, consequências negativas. Aqui também é uma questão de briga intelectual, né? Porque muitas vezes os arminianos são meio preguiçosos, vão estudar nas aulas. Não, estou em Deus aqui, estou no poder, e para mim o que importa é isso, eu estou na graça. Acho que não precisa saber, mas é importante. As consequências negativas aqui. Para o calvinismo, apatia para a evangelização. Por que eu vou evangelizar então se a pessoa vai estar, outra salva está perdida? Não, professor Sérgio? Mas Jesus não nos mandou evangelizar? Mandou ir por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Você sabe que vai ser salvo? Eu não sei, você sabe? Mas eu vou pregar o evangelho. A justificativa, segundo o pastor Oswaldo aqui, de alguns calvinistas, que quando Jesus manda pregar, é só para despertar aquilo que já tem em você, mas não significa que você deve anunciar o evangelho. Então a igreja não precisa fazer missões, né, pastor? Eu estou salvo. Eu creio que seria uma grande vaidade, como que é a palavra? Orgulho, e também vaidade e menosprezo pelas pessoas. Não é verdade? Não, eu estou salvo, o mundo que vai para o inferno. Não, gente, nós temos que pregar o evangelho. Então, na visão calvinista, aqueles detentores assim, né? Apatia para a evangelização. Eu não vou dizer todos, mas alguns, né? Não pode generalizar também, né? Temos que ver ambos os lados. Resultando em pouco crescimento, falta de compromisso eclesiástico, ênfase literal na interpretação bíblica, alguns textos, como eu disse aqui, e ênfase no ensino dos seus mestres. Não, o que manda para mim, que o meu pastor é o doutor, fulano tal, mestrado, teólogo, doutor. Eu acho até muito pobre esse negócio de, até no nosso meio, né, a pessoa tem um título, pastor Sérgio, doutor em divindades. Eu acho melindroso, né? Então, tem gente que é orgulhosa. Um dia o pastor falou para mim assim, puxa vida, encontrei com o pastor, lá era meu amigão no Belém, lá agora só porque está fazendo faculdade de Direito, subiu na rampa do Belém, lá nem olhou na minha cara. Eu acho que é muita falta de sabedoria, a pessoa porque estudou, ou porque tem um conhecimento maior, essa vaidade intelectual, né, pastor, muitas vezes, né, a pessoa até é um bom pregador, um bom ensinador, mas isso estraga com a pessoa, porque ele é um vaidoso. Eu acho que é melhor que os outros, né, pastor Sérgio? E quem somos nós, mas se não fosse a misericórdia de nós, a graça de nós na nossa vida? Oi? Eu sou o pior, porque tem um texto que Paulo fala assim, eu também deveria ser considerado que eu não sou melhor que os apóstolos. Daí ele fala assim, eu não sou, depois no outro eu falei, ele cai a ficha, eu sou o pior de todos. Agora a consequência negativa na visão arminianista, ênfase nas obras e no compromisso como acessórios para a salvação. Achando que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu também dependo de mim. Não, se não fosse a graça de Deus, ele estava aqui, gente. Pouca ênfase no estudo bíblico. Ó, gente, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, que na realidade essa é uma realidade nossa, né, pastor Sérgio? O pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, um grande mestre da Assembleia de Deus, um dos maiores mestres que já... Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, eu e o pastor Oswaldo. Ele dizia o seguinte, pastor:
Às vezes as pessoas não vêm à escola dominical porque não tem um apoio do pastor, presidente ou vice-presidente. Porque às vezes o pastor presidente nem o vice-presidente frequenta a escola dominical. Mas aqui, gente, eu estou falando aqui na internet para vocês, no Facebook aí, eu gostaria que houvesse milhares de pessoas assistindo o que eu vou falar agora. E um estudo bíblico, né? O nosso pastor presidente está aqui, pastor Benedito, o nosso pastor vice-presidente está aqui, pastor Sérgio, que são exemplos aqui na escola dominical. Porque é o seguinte, o contexto que nós estamos vivendo, né, pastor Oswaldo, dessa pandemia, a pessoa não poder vir ao culto, né, pastor? Não vir à igreja, ver se o ensino aqui da palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que gostariam de estar aqui, mas não podem. Mas tem gente que tanto faz como tanto fez, porque não vinha nem quando estava tudo tranquilo. Agora muito menos, né, pastor? Aí o pastor Antônio Gilberto fala o seguinte, eu dizia, o maior incentivo de um pastor para o seu rebanho, a respeito da escola dominical, é ele estar presente. Porque às vezes, e o pastor nos ajuda comentando, o pastor Sérgio, mas se ele não falasse nada aqui, ele está falando para todo mundo, a escola é importante. Né, pastor Oswaldo? É isso que nós aprendemos. Porque na verdade, muitas vezes nós não temos paciência, né? De escutar uma aula, uma hora de aula, uma hora de estudo bíblico, ler um livro, ler a palavra de Deus, procurar conhecer. Eu tive uma entrevista de emprego, gente, que um dos pontos fundamentais, pastor, que eu fui admitido nesse emprego, é porque o chefe dos recursos humanos que fez a entrevista comigo, o cara doutor em recursos humanos, perguntou para mim, pastor Sérgio, você disse que é protestante, então o que significa ser protestante? Explica para mim o que significa ser protestante. Então você vai aqui, vai protestar contra tudo, a empresa, você vai... Eu falei, não, senhor Santos. O protestantismo leva esse nome porque Martinho Lutero, em 1517, eu contei a história, um pedacinho da história para ele. E isso me ajudou a ser demitido, pastor. Ele falou, satisfeito com a resposta. Então, gente, se alguém perguntar para você amanhã ou depois, por que a Assembleia de Deus defende uma linha arminiana? A Assembleia de Deus, ela faz parte do grupo do pentecostalismo clássico, que no início do século passado, até 1950 vieram, né, e foram fundados aqui pelos missionários. Esses missionários foram fortemente influenciados pela doutrina pentecostal que estava varrendo a América, que é de origem arminiana. Nós somos arminianos por isso, e só por isso não, porque quando nós começamos a estudar a palavra, nós vemos que nós temos um papel importante na obra da salvação. Nós temos que fazer alguma coisa, arrepender, ter fé em Deus. Nós cremos no sacrifício de Cristo. Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 5, ele fala, sendo pois justificados pela fé, temos paz em Deus, através de Jesus Cristo, mediante quem? Cristo, obtivemos a entrada a esta graça, mediante a fé. Só esse texto já fala tudo dos pontos arminianos aqui, né? E encerrando, aqui eu coloquei, põe o último para mim lá, por favor. 5 minutos acabam. A ordem arminiana e a ordem calvinista no plano da salvação. Na ordem arminiana, gente, a chamada é geral. Jesus veio para todos, morreu por todos. Aí eu tenho o papel da sinergia, ou seja, eu tenho que ouvir essa palavra, arrepender-me e ter fé. Aí eu serei regenerado. Vocês estão vendo a escadinha aí? Está aparecendo aqui também, não? Está aparecendo para vocês? É interessante essa escadinha. Essa escadinha, esse slide aqui é de um estudo bíblico jovem de uma igreja calvinista, certo? Chama todos, arrepende e tem fé, daí que ele é regenerado, na nossa visão, né? Aí nós somos justificados, somos adotados como filhos, somos santificados, somos glorificados. Aí aquela chamada, a vocação vai ser eficaz. Na visão calvinista é o seguinte, a queda, a depravação foi tão grande, que por si só o homem não consegue nem ouvir o evangelho e ter fé. O que acontece? Mas tem a graça irresistível. Essa vocação eficaz é o seguinte, é a graça irresistível. Ela regenera primeiro o coração do homem, interessante isso, regenera o coração e dá condições para esse homem arrepender-se e ter fé. Aí ele é justificado, daí ele é adotado, daí ele é santificado, daí ele é glorificado. Boa essa escadinha, né? Gostaram? Conclusão, para concluir de verdade.
As duas linhas soteriológicas, que é a doutrina da salvação, arminiana e calvinista, pregam a depravação humana ou depravação total. Ambas pregam a doutrina da eleição e predestinação, porém não entendem essa doutrina da mesma forma. As duas pregam que nem todos serão salvos, seja porque não crerão, na visão arminiana, ou porque não foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, na visão calvinista. Ambas pregam que o sacrifício de Cristo na cruz é necessário para a salvação. Apesar de toda a discussão, na maioria das vezes desnecessária, os sistemas teológicos, como vimos acima, possuem pontos em comum. Que pontos em comum são esses? A graça vem de Deus, o meio da salvação é Cristo. Tem a fé, tem o arrependimento, e um dia nós seremos arrebatados, né, pastor? Mesma coisa, na ordem das duas correntes, tá certo? Falar que um sistema está 100% certo ou errado, uma vez que são tentativas humanas e falíveis de explicar a mente de Deus. Eu não posso falar, nós estamos 100% certos, ou estamos 100%, eles estão 100% errados, porque a Bíblia traz base para ambos os entendimentos. Mas o que não muda é a ideia central e gloriosa do plano da salvação de Deus para todos nós que aceitamos Jesus como Salvador. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, nós esperamos que tenha sido de alguma validade para um. É claro que é um estudo básico, mas que nós possamos nos dedicar, irmãos, conhecer mais sobre o assunto e entendermos o plano glorioso da salvação proporcionado a toda a humanidade através de Jesus. Que Deus vos abençoe.